E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Tomai vossos assentos. Aleluia. Meus irmãos, esta carta de Paulo aos irmãos de Colossos é uma carta maravilhosa, impressionante, que eu sugiro fortemente que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade ou a disposição de lê-la, que o façam. É uma carta bem sucinta, bem breve. Você aproveita para ler um livro da Bíblia todo, não é? E recomendo que você faça isto entre hoje e amanhã, ainda no frescor desta reflexão, no frescor desta palavra. É uma carta impressionante, uma leitura belíssima, fascinante. E apesar da brevidade desta carta, nós temos aqui uma obra completíssima que contempla todas as nuances da vida de um crente. Tudo que um crente precisa saber e ser orientado para a sua vida cristã de forma excelente diante do Senhor, compreendendo quem é o Senhor, a quem Ele serve, nós encontramos nesta carta. Eu li esta carta algumas vezes, estou morando nela esta semana, mas não vou entrar aqui em questões técnicas extra-textual, eu vou me ater à simplicidade da mensagem implícita e explícita nesse texto, até porque, entendendo o objetivo deste tema que vocês escolheram, vamos ficar na mensagem da carta. E para entendermos esses dois versículos que acabamos de ler, nós somos obrigados a ter um olhar mais amplo para toda a carta, até porque o versículo 23 começa dizendo: e tudo, né? E tudo. Nós temos já uma conexão aqui com o que foi falado anteriormente, né? Então, e tudo aqui é muito amplo, né? Fazei-o de coração como ao Senhor. Então, como ao Senhor, nós temos aqui um termo de comparação. Não é alguém que está fazendo diretamente para o Senhor, mas é como ao Senhor. Jesus utiliza-se muito destes termos de comparação para estabelecer relações entre o que ele está dizendo e aquilo que ele quer revelar para os seus ouvintes, não é? Então ele diz assim, isso acontece muito nas parábolas, não é? O reino dos céus é como, estabelecendo aqui uma relação de semelhança, de similitude, e nos faz pensar na amplitude deste ensinamento de Paulo: e tudo façam como ao Senhor. Então eu gostaria de ficar dentro destes dois versículos, mas destacando aqui 4 pontos interessantes, 2 no versículo 23 e 2 no versículo 24, percebo que estamos com o texto na tela, e fiquemos então com este texto, observando estes destaques naturais do texto. O primeiro destaque que Paulo dá a esta igreja, após saber, ou receber o testemunho dos irmãos ali de Colossos, Paulo estando preso em Éfeso, ele manda uma carta como resposta às informações que ele tem acerca desta igreja. E um primeiro destaque que nós temos, não no todo, mas neste verso, é quanto à motivação correta para aqueles irmãos que estão servindo a Cristo. A motivação correta, que é fazer de todo o coração como ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração.
tudo o quê? Tudo que Paulo já estabeleceu nos primeiros 2 versículos e vai depois selar no quarto, aliás, os 2 primeiros capítulos e vai depois selar no 4º capítulo. Ele começa elogiando a fé daquela igreja. A igreja era conhecida por sua fé. A igreja de Colossos era conhecida pelo seu amor. A igreja era conhecida pelo seu zelo no serviço a Cristo. Olha que qualidades lindas de uma igreja, hein? Qual que é a fama desta igreja? É a igreja que tem fé, é a igreja que ama, é a igreja que serve com excelência, é uma igreja que serve com integridade. Mas Paulo nota que, apesar destas características excelentes desta igreja, algumas questões externas estão ameaçando a excelência desta igreja. E ele começa então a apresentar alguns pontos, ou alguns contrapontos, aquilo que está aparecendo dentro desta igreja, a fim de corromper a sua excelência no serviço. Então ele diz aos irmãos daquela igreja que, a partir daquele momento, a partir daquelas informações boas, ele se propõe a orar por aquela igreja de Colossos. Ele vai sofrer em oração por aquela igreja. Olha que qualidade de Paulo, um homem que está em algemas. Ele vai agora sofrer por aquela igreja em oração, para que o Senhor complete neles a boa obra. Paulo vai sofrer em oração, em uma entrega genuína por aquela igreja, a fim de que eles continuem crescendo no conhecimento de Cristo, crescendo na informação e formação do Evangelho, e que o amor de Cristo se manifeste na vida deles de uma forma muito excelente. Então, propositalmente, Paulo começa construindo ou desenvolvendo a cristologia para aquela igreja. E a cristologia que Paulo desenvolve ali com muita autoridade tem nuances com a teologia, ou a cristologia, melhor dizendo, de João, o Evangelho, que começa escrevendo e descrevendo a divindade de Cristo, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A partir deste entendimento, Paulo constrói uma profunda, robusta e sólida cristologia para aquela igreja em Colossos. Ele vai dizer que Cristo é Deus, e não somente isto, mas Cristo é toda a plenitude da manifestação de Deus entre nós. Cristo é a causa criadora, Cristo é a origem de toda a criação. Tudo que existe veio a existir através de Cristo, e tudo é sustentado pelo poder de Cristo. Ele diz assim: você quer compreender Deus? Olhe para Cristo. Quer conhecer Deus na sua plenitude? Olhe para Cristo. No Antigo Testamento, os profetas, os salmistas, todos os que andaram próximo do Senhor, lembro-me agora do grande clamor de Moisés, depois de andar com Deus, depois de ver a nuvem da glória de Deus, ainda faz uma oração ousada dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória, porque se eu te conhecer melhor, vou andar melhor no teu caminho e ensinar melhor acerca dele. Mas Deus diz assim: Moisés, fique ali atrás da rocha, porque eu vou passar por lá e vou colocar a minha mão, e quando eu terminar de passar, você verá apenas as minhas costas, porque ninguém verá a Deus e ficará vivo. Ah, meus irmãos, Deus mostrou a Moisés um relance da sua glória, mas em Cristo nós temos a plenitude da glória de Deus. Paulo diz: nele Deus se revela completamente. Ele é a manifestação máxima da glória de Deus. Só serve a Deus com integridade aquele que sabe a quem está servindo. Jesus, se ele for para nós apenas um Jesus histórico, isto não fará arder o nosso coração de zelo e amor pela sua obra.
Se Jesus for apenas o Nazareno, judeu entre outros judeus, isto não fará arder os nossos corações em zelo pela sua obra. Se Jesus for apenas uma história contada em um livro antigo, isto não nos motivará suficiente para rendermos as nossas vidas como escravos da sua presença e vivermos em integridade na sua presença e desfrutando da sua palavra. Quando nós como igreja conseguiremos render toda a nossa existência para servi-lo com excelência? Quando nós compreendemos que não estamos fazendo a homem, mas estamos fazendo a Jesus que é Deus, mas estamos fazendo Jesus que é Rei, mas estamos fazendo a Jesus que é Senhor, mas estamos fazendo a Jesus que é o nosso amado Redentor, Libertador, Restaurador, o nosso tudo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nele é, para Ele estão todas as coisas. Quando nós compreendemos a cristologia de uma forma que remeta-nos à presença de Deus, então Paulo diz assim: meus irmãos, tudo que vocês forem fazer, façam com este entendimento, porque se você sabe que fazer a Cristo é fazer a Deus, tem que ser excelente, tem que haver uma entrega plena, tem que ser absoluta, não dá para ficar em cima do muro, tem que ser dele e para ele o tempo todo. E sabe o que é interessante? Paulo, ao construir este entendimento, e começando com este primeiro termo, e tudo, quando ele coloca aqui como tudo, isso é muito amplo, isso é muito poderoso, porque ele não limita aos nossos momentos no altar. Tudo não é esse momento em que eu estou ministrando, expondo a palavra de Deus, compartilhando com vocês. Tudo não é apenas esse momento em que os pastores estão no altar, que vocês estão em congresso, que vocês estão adorando na igreja. Não, tudo é muito mais amplo. Ao falar de tudo, ele diz assim: inclusive, meus irmãos, compreendendo quem é Cristo, e que tudo que somos, o que temos e que fazemos é para Ele, para a glória dEle. Paulo tece então uma lista de conselhos para a vida da igreja. Ele diz assim: tudo que vocês fizerem, façam como que para Deus. E ele explica o que é esse tudo nos capítulos anteriores. Ele diz assim: irmão, quando você levantar cedo amanhã para ir trabalhar, faça isto como ao Senhor. Não saia reclamando, mas agradecido. Porque enquanto você trabalha lá naquela empresa, lá naquele negócio, você está trabalhando para o Senhor. Por isto, não façam com excelência só quando o empregador de vocês estiver presente olhando para vocês. Porque apesar de estar trabalhando para Ele, faça como ao Senhor. Eu não sei qual era a conduta dos irmãos ali, mas é uma coisa que até hoje é conhecida: o patrão está perto, o funcionário, não é de excelência. O patrão saiu, ele relaxa todo. Se o patrão olhar pela câmera, vai dizer: não é o meu funcionário tão íntegro. Então ele diz assim: não é para homem que você está fazendo, mas é para Deus. Faça como que a Deus. Olha, se você está ali na máquina, no escritório, não sei qual é o teu negócio, diretamente, imediatamente, você está trabalhando para homem, sim ou não? Mas faça isso como ao Senhor. Deus valoriza muito aquilo que a gente faz sem esperar reconhecimentos em troca. Eu já amplio mais isto, mas faça como que é o Senhor. Aí ele diz assim: e você, empregador, você, Senhor, atente de que no céu há um Senhor olhando para você. É verdade. Você, patrão, você, empresário, você, empregador,
não humilhe os seus empregados, não abuse do seu poder, porque nesta relação você é senhor, mas lá no céu tem um Senhor que é sobre você, e de Senhor para Senhor, Ele está de olho em você. Você é um bom Senhor, você é um bom Senhor, você é um bom empregador. Ele está de olho, está dizendo, de Senhor para Senhor, estou de olho em você também. Então trate-os como fazendo ao Senhor. Jesus, quando se manifestou, Ele rompeu as barreiras que haviam entre nós. Ele rompeu barreiras horizontais, tirando diferenças de etnias. Não há mais grego, nem gentil, nem judeu, nem grego. Tirou tudo. Nem macho nem fêmea, todos estão igualados. Não há senhor nem servo, escravo nem livre, todos estão no mesmo nível diante do Senhor, sem haver nenhuma acepção. E Ele tirou também uma barreira vertical entre nós e o Senhor. Não há mais barreira, porque Cristo se manifestou na plenitude e rompeu todas estas barreiras. Então Ele diz: e o que vocês fazem aqui, façam como que ao Senhor, que se manifestou em vós e por vós, e tudo é dele, para ele, para sempre. Quando vocês chegarem em casa também, não esqueçam que vocês estão diante do Senhor. Então lá na sua casa, e tudo, Ele diz o que é isto. Então lá na sua casa, lembre-se que você também está agindo diante do Senhor, e faça isso com excelência. Assim sendo, mulheres, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como que ao Senhor. Sim, é tudo. Em tudo devemos fazer com excelência. Você, mulher, submeta-se ao seu marido. Aliás, submeta-se ao seu próprio marido, como que ao Senhor. Essa submissão aqui não é uma submissão de gênero, em que o gênero feminino deve ser submisso ao gênero masculino. Não é isso que ele está dizendo. Não é que a mulher deva submeter-se a qualquer homem. Não, não é isso. Mulher, submeta-se ao seu próprio marido. Não deve haver diferença de gênero para favorecer este ou aquele. A mulher, em relação ao seu marido, você tem uma missão diante do Senhor, de ser adjuntora. Então submeta-se à sua missão de adjuntora, faça isto como ao Senhor. Em outra carta ele vai dizer que é como a igreja obedece a Cristo, o cabeça, a mulher deve obedecer ao seu marido, que é o cabeça. E você, homem, não trate a sua mulher com amargura, mas honre-a, ame-a no Senhor. O mesmo autor também amplia para outras cartas, dizendo que este amor do marido para com a esposa deve ser um amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Seja um marido de excelência, é isso que o texto está dizendo. E tudo, seja um marido de excelência diante do Senhor. Que os céus possam olhar para nós e ver a gente cumprindo bem a nossa tarefa de casa. Bom marido, boa esposa, bom empregado, bom empregador, bom vizinho. Pois bem, você pai, você mãe, você pais, tratem os filhos de vocês com amor, com disciplina, mas sem irritá-los, para que eles não desanimem.
Só disciplina, só disciplina, só disciplina, só cobrança, sem nunca motivá-los, eles vão desanimar. Então ele diz: faça com excelência, corrija os filhos no amor, motivando-os, e vocês, filhos, em tudo honrem a vossos pais no Senhor. Como diz o texto, e tudo quanto. Quando o senhor me passou o tema, eu até pensei em outros destaques bíblicos, talvez na escatologia, levando para a recompensa final, mas quando eu vim reler o texto, eu disse: não, Paulo está ensinando a igreja ser excelência como igreja, porque, irmão, não tem como a gente ser servo de excelência sem ignorar os bastidores da vida. Não tem como eu ser um atrapalhado lá em casa com a minha família, e quando eu chegar aqui na igreja, pegar esse microfone no altar, eu virar um santo, eu incorporar um Jesus Júnior, um quarto homem da Trindade, o homem santarrão, e pregar para vocês, fazer descer fogo aqui, fazer maravilhas, e a minha mulher, que pode estar sentada no meio da igreja, a bichinha está lá chorando, e não está chorando tocada pela palavra, está chorando porque está em conflito. Para aí, esse perturbado em casa é daquele jeito, aqui no altar fica santo, aqui no altar vira um homem de Deus. Isso é incoerente, há uma incongruência muito grande. O que eu sou aqui, eu preciso ser lá em casa, preciso ser lá no meu trabalho, preciso ser lá na minha vizinhança, eu preciso fazer com excelência onde eu estiver, por onde eu andar. As pessoas precisam olhar para mim e ver um homem de Deus, precisam olhar para você e ver um crente, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, dizer: ele compreendeu a plenitude do Evangelho de Cristo e faz tudo com excelência, para que Cristo seja nele glorificado. Por isso que antes de falar de igreja, nesta carta breve, Paulo está estruturando todas estas questões da nossa vida. Aí depois ele chega na igreja. Quando ele chega na igreja, ele combate um problema que estava ameaçando a integridade daquela igreja. Tinha um pessoal lá meio filósofo dentro da igreja, pregando vãs filosofias. Tem filósofo aqui? Cadê os filósofos desta igreja? Não? Cadê os pensadores dessa igreja? Quem pensa aqui? Cadê o povo que pensa? Levanta a mão, o povo que pensa? Ó, tudo filósofo. Filósofo é o cara que pensa. Sempre fica pensando, dando ideias, não é? Então, os pensadores. Mas tinha pessoas trazendo vãs filosofias, as influências da filosofia grega, para dentro da igreja. E Paulo disse: o evangelho, a simplicidade do evangelho não consiste em vãs filosofias. Eu poderia filosofar muito para vocês, mas eu prefiro trazer vocês para junto da cruz do Cristo ressuscitado. Tinha um pessoal dentro da igreja chegando lá com legalismo, pregador que já entrava na igreja trazendo a faquinha no bolso. Crê em Jesus? Vem cá, vamos ali que nós vamos tirar um pedacinho da tua besteirinha, você vai ser circuncidado. Porque para ser salvo, você precisa crer em Jesus, mas precisa também da circuncisão. Aí Paulo diz assim: se você se circuncidar, depois que você compreendeu a Cristo e a cruz, você estará anulando o que Cristo fez na cruz para você. Não há nada que você possa fazer para você merecer a salvação. A salvação é um dom gratuito, é imerecido. Ninguém fez nada para merecer a salvação. Deus olhou para nós, e Paulo deixa isso claro para eles: sendo vocês ainda rudes no entendimento, sendo vocês ainda inimigos da cruz pelo entendimento, Deus resolveu amá-los e investir em vocês o sangue do seu filho. Então não há o que vocês possam fazer, não há legalismo que possa justificar vocês. Cuidado,
com os que chegam no meio de vocês, pregando legalidade, pregando a lei de Moisés, querendo circuncidar vocês, querendo que vocês guardem sábado, querendo que vocês guardem dias festivos. Tem aqueles que ainda trazem a questão da renúncia: não pode comer isto, não pode comer aquilo, não pode andar desse jeito, não pode falar daquele outro jeito. Pessoas que procuram a todo custo escravizar vocês. Lembrem-se, o Evangelho é um dom gratuito trazido por Cristo Jesus. Ei, deixa eu lhe dizer algo, observando o plano da salvação, é verdade que a salvação tem dois lados: tem aquilo que Deus fez por nós, o Cristo na cruz, e tem aquilo que nós podemos fazer, é nos render diante da cruz e dizer: sim, eu aceito a graça e o perdão revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Esse é o lado humano da salvação, é crer, é responder afirmativamente aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E tem também entre vocês, Colossos, os pregadores espirituais demais, espiritualistas, trazendo misticismo, pessoas ostentando uma espiritualidade que eles não têm, sabe? Falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Isso não tem mais hoje, tem? Ali tinha falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, trazendo um culto místico, um sincretismo religioso, uma mistura de religiões. Pessoas que chegam entre vocês e suscitam cultos a anjos, porque o anjo me revela. Pregadores que parece que até viram anjo, cheio de uns trejeitos que só ele tem, aprendeu na mata, ou sabe lá Deus aonde. Porque eu vejo anjo entrando, e daqui a pouco está todo mundo adorando anjo. Isso não tem mais, não é? E há igrejas que, se você disser assim: Jesus está presente na casa, sinto aqui o Espírito Santo, são frases sem efeitos. Mas se disser: o anjo acabou de entrar, os crentes começam uma loucura e quebra banco e vira cadeira, e é uma bagunça que nem Deus entende, porque o anjo entrou. Nunca você encontra na Bíblia culto a anjo, reverência a anjo sendo valorizado, ou pelo menos permitida. Então estas pessoas, elas se impõem sobre vocês dizendo: eu paguei preço, porque eu sou um homem que jejuma, porque eu sou um homem que sobe monte, porque eu sou um homem de vigília, porque eu sou um homem que paguei preço para receber dons, e porque eu tenho autoridade, vocês devem submeter-se a mim. Paulo diz: cuidado com esses falsos profetas que procuram a todo custo enreidar vocês. O que é isso? É passar a rede em vocês, trazer vocês para debaixo de jugo e dizer: por estas coisas que não foram reveladas antes, mas é revelado agora, por estas coisas deveis me ouvir. Ele diz: cuidado para não cair na rede de falsos profetas. Ei, igreja, essa palavra ecoa nossos dias, dizendo: o mundo está aí, os falsos profetas estão aí, os falsos mestres estão aí, mas a Bíblia ainda está aqui. Cadê o povo da Bíblia? Porque se vocês querem servir ao Senhor com excelência, cuidado, porque estas coisas obscurecem a caminhada de vocês, e daqui a pouco nem servindo a Cristo vocês estão mais, o que dirá fazendo com excelência. Então, voltando ao texto
escolhido por vocês, estamos no texto. Depois eu sugiro de novo, fortemente que vocês, quem não leu, leia esta carta, e quem já leu, leia de novo, porque tudo isso que estou extraindo para vocês é dos capítulos anteriores. Aí por isto é que ele começa dizendo, neste versículo 23, e tudo, quanto fizerdes, fazei de coração. Então o primeiro destaque para esse texto é o destaque da motivação correta, de coração, como ao Senhor. E isto ecoa com todas as instruções bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Em Isaías 1, Marcos 12, Deus não se agrada de entrega vazia, sem propósito, de ofertas vazias, de coração, sabe, sem propósito, mas toda entrega diante de Deus deve ser uma consagração. Tudo que você faz, faça como uma consagração a Deus. Trabalhe como uma consagração ao Senhor, como uma santa vocação. Pastor está aqui apacentando, é uma vocação sagrada. Quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres, encare isso como uma vocação sagrada, e tudo que você fizer lá, você estará produzindo efeitos no reino de Deus. O Senhor sonda os corações e pesa as intenções. O que fazemos em secreto, o Pai vê e recompensa. Mateus 6. O termo coração aqui, ele indica um serviço que flui do interior, flui da alma. O verdadeiro serviço começa nas intenções e não na ação. Por que você vai fazer isso para o Senhor? Qual é a sua intenção? Porque você não faz, qual é a intenção que te impede de fazer? Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é a partir das intenções que há no nosso coração. No dia do julgamento das obras, Deus não avaliará obras, Deus avaliará as intenções por trás das obras. O segundo destaque natural desse texto, veja na tela, é em relação à direção certa, e não a homens, mas a Deus. Como ao Senhor e não aos homens. Jesus condena sempre o serviço feito para ser visto. Lembra de Mateus 6? Aqueles que trabalham para serem vistos e reconhecidos. O Senhor pesa as nossas obras. A aprovação é sempre de Deus. Isso é poderoso porque é superior ao ser humano. Você diz assim: o pastor não está me vendo. Está, o pastor sempre vê. Por mais que a igreja seja grande, dinâmica, o pastor sempre vê. Mas a intenção não é o pastor ver, é o pastor supremo ver, pesar a obra, julgar a intenção e avaliar como aproveitável e digna de excelência. Aleluia! Diga: eu faço para o Senhor. É manter a excelência quando ninguém está vendo. Manter a excelência dentro da igreja é uma coisa, mas manter a excelência quando ninguém está olhando para nós é outra coisa bem diferente. Ser fiel aqui é fácil, ser fiel quando ninguém está olhando é outra coisa. Paulo diz, Jesus sustenta: não busque viver de aparências. É secreto com Deus, é particular com Deus. A excelência é no particular, não é para ser aplaudido. Ei, não é para ser aplaudido, é para ser visto pelo Pai. Vou te trazer à memória um exemplo clássico. José, o hebreu no Egito. José na casa de Potifar. Quem estava olhando para José? Quem conhecia a história de José? Mas no dia que ele foi colocado à prova,
ele disse: como eu pecaria contra o meu Deus? O que você fizer ou deixar de fazer, faça ou deixe de fazer para o seu Deus. José na prisão, mas tudo o que fez foi para Deus, deixou de fazer para Deus. José no palácio, fiel por causa de Deus. Deus está de olho em cada um de nós. Você nunca está sozinho. Deus está de olho em cada um de nós. Isso é bom porque Ele cuida, Ele vê, Ele compreende, Ele ajuda, Ele renova, Ele fortalece, Ele levanta. E se você disser: Senhor, me ajude, eu quero viver com excelência, o Espírito Santo está nesse ambiente, e em qualquer ambiente que você clamar pela ajuda, dizendo: sim, eis-me aqui para te ajudar. O terceiro destaque, vamos então para o versículo 24. Terceiro destaque é uma promessa gloriosa: recebereis do Senhor um galardão. A divisão natural do texto: sabendo que recebereis do Senhor um galardão da herança. É isto mesmo, irmãos. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para se esquecer das obras de cada servo fiel. Irmão, é fácil ser fiel? É não. O justo é fiel ainda que seja em desfavor dele mesmo, mas isso não é fácil. Por que que é fiel? Porque está fazendo para o Senhor. É sacerdócio, é uma vida consagrada, onde você pode ser infiel e pode ser fiel. Você decide ser fiel, mesmo que isso seja doloroso, porque você está fazendo ao Senhor. É uma devoção, é uma entrega, é uma consagração. E Deus é fiel, Deus é justo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deixa eu fazer igual os pregadores: olha para o irmão e diz assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Não fica. Lucas 18, há uma herança prometida e eterna para nós. Mas se nós formos fiéis, ainda nesta vida, desfrutaremos de bênçãos maravilhosas. A bênção eterna é a promessa. Mas as bênçãos do caminho são os mimos que o Pai vai colocando para nos ajudar, para nos incentivar, para nos fortalecer, para nos suprir, para nos fazer lembrar o quanto somos amados e estamos sendo assistidos por Ele. Malaquias 3:16 diz que o Senhor registra cada ato de fidelidade, mas em Apocalipse 22:12, Ele tem uma promessa para nós, dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Ah, meu Deus, cada ato de serviço de excelência é digno de recompensa. Ei, lá no dia da recompensa, tem pregador que vai receber recompensa? Tem, mas tem crente que deu um copo de água a outro e vai receber recompensa? Tem aquele que poderia ser infiel lá no oculto, no escondido, e permaneceu fiel, terá recompensa. Deus observa, contempla, avalia e julga as nossas intenções, e Jesus diz: eu estou vindo, e quando eu chegar, virá uma recompensa maravilhosa para a sua vida. Aleluias. Vale a pena ser fiel, igreja. Vale a pena trabalhar acima da média, igreja. Vale a pena se dedicar, igreja. Vale a pena viver com devoção, igreja. Vale a pena se entregar, porque nós estamos servindo a um Deus que nos vê e diz: eu vou te recompensar. Para nós fecharmos, o último destaque do verso 24 fala de uma realidade suprema, dizendo: a Cristo, o Senhor, o servis.
Então, quando você for um bom funcionário, está servindo a Cristo. Um bom empregador está servindo a Cristo. Um bom marido está servindo a Cristo. Uma boa esposa está servindo a Cristo. Um bom pai está servindo a Cristo. Quando você não segue falsos profetas, falsos ensinamentos, está seguindo a Cristo. Quando você anda em retidão, está servindo a Cristo. Quando você reconhece a sua fragilidade e pede a misericórdia, entende que o que você é em Cristo é pela graça de Deus em Cristo, você está servindo a Cristo. Por isso que ele diz assim: e em tudo isto não façam como quem faz para homens, porque a Cristo o Senhor servis. Em tudo isto a Cristo servis. Do teu deitar ao teu levantar, em tudo que acontecer na sua vida, a Cristo servis. A Cristo servis. Quando alguém olhar e dizer: por que você é tão íntegro mesmo quando ninguém está olhando? Você diz: é porque a Cristo eu sirvo. E na medida que você servir em tudo que foi colocado à sua frente, tudo que está em volta, servir como um coração voltado para Cristo, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Sabe, irmão, aquela pessoa que por onde passa, alguém diz: tu é crente, né? Eu vi uma coisa assim diferente em você, eu senti uma presença diferente em você. Por quê? Porque a gente anda em Cristo. Estar em Cristo, a gente confunde muito como um momento de oração. Tem até uma disputa de pregadores: olha, eu oro 1 hora por dia. Outro diz: 1 hora é para fraco, eu oro 3 horas por dia. Olha, eu leio 5 capítulos da Bíblia por dia. O cara falou: eu leio um livro todo da Bíblia numa sentada, porque eu amo estar com Cristo. Claro, tem o altar. Tu precisa ter uma vida de oração. Sim, orar e sem cessar. Tu precisa meditar na palavra. Sim, é nela que há salvação. Claro, tu precisa vir para a igreja. É aqui que o Senhor te dá essa instrução, te direciona, alinha os teus pés junto aos propósitos do Calvário. É aqui que Ele te renova, é aqui que Ele te fortalece, é aqui que Ele te aponta para manifestar a sua glória ao mundo. Mas em tudo, o nosso serviço não é só nesse momento, é em tudo que acontece na nossa vida. Cristo deve ser visto em nós. Tua mulher, teus filhos, teu marido, tua vizinhança, tua parentela deve ver Cristo em você, porque a Cristo o Senhor servis. Aqui o termo Senhor, aplicado a Cristo em outras referências inclusive, reafirma a sua autoridade plena. Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa vida. E mesmo assim Ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando a relação que devemos ter uns com os outros em Cristo Jesus. Dizer que Jesus é Senhor é render toda a sua vida cativa aos pés da cruz. Reconhecer que Jesus é Senhor é deixar que Ele domine todas as áreas da sua vida. O seu espírito esteja submetido a Cristo, a sua alma, as suas emoções estejam submetidas a Cristo, suas vontades estejam submetidos a Cristo, seus membros, sua natureza esteja subjugado a Cristo. Ei, teus planos sejam colocados diante de Cristo. Quando Cristo for o nosso Senhor, nós ouviremos a sua voz, obedeceremos a sua palavra, andaremos debaixo da sua direção. Nós iremos, nós voltaremos se Cristo quiser, nós faremos, nós realizaremos se Cristo quiser, nós viveremos para Cristo. Ei, levante a sua mão nesse momento, diga: Jesus, Tu és o meu Senhor. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor.
Diga: Jesus, tu és o meu Senhor. E enquanto você declara isto, ninguém poderá tocar na sua vida, porque você estará marcado e coberto com a autoridade poderosa de Cristo Jesus. Escute, não ande sozinho como quem não tem dono. Se Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu dono. Ninguém poderá tocar na tua vida, ninguém poderá desviar o teu curso, o teu caminho, a tua caminhada, a tua jornada. Ninguém poderá tocar em você, porque quem teria autoridade para tocar naquele que foi comprado, lavado, redimido pelo sangue daquele que ressuscitou e é Senhor dos senhores. Por abaixar camandoremara, auedefaia secandorebaragai. Levante a sua mão mais uma vez lá em cima. Espírito Santo, estas mãos que se levantam na tua presença nesta noite, estamos aqui rendidos na tua presença. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o dominador da nossa vida. Tudo o que somos, o que temos, estão rendidos diante do Senhor. Cobre-nos com a tua graça, para andarmos na tua presença. Levante as mãos, feche os seus olhos. Espírito Santo, estamos diante da tua palavra. Espírito Santo, andar na tua presença não é possível quando o fazemos pela carne, não é possível quando fazemos por nossa força, não é possível quando fazemos por nossos méritos, mas nós nos rendemos na tua presença, dizendo: cumpre em nós a tua vontade, cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós a tua graça, desce sobre nós com poder, renovação, revestimento, para andarmos diante do Senhor com integridade na justiça de Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Repito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor, servindo ao Senhor com excelência. Servindo ao Senhor com excelência. Se você não lembrar de tudo que eu preguei aqui amanhã, guarde isto: sou servo excelente. Quando os desafios chegarem, lembre-se: sou servo com excelência. Aleluia! Quando a provocação chegar, lembre-se: sou servo de excelência, de excelência, de excelência. Profetize, declare isso: sou servo de excelência. Declare: sou servo de excelência. Declare mais uma vez: sou servo de excelência. Aleluia. Aplauda o Senhor e glorifique ao seu nome. Aleluias. Queridos irmãos, o pastor me permite aqui, eu trouxe alguns de meus livros. Desde bem cedo me dediquei ao estudo, à vida acadêmica, seminários. E nesse período eu escrevi mais de 40 livros, 47 livros por aí. E alguns deles eu trouxe aqui como Escatologia Bíblica na Perspectiva Pentecostal. Tenho Jesus, Vida e Obra, Espírito Santo Consolador Amado, Deus que se revela, o livro de Deus. Apocalipse, além das visões, uma análise profunda do Apocalipse. Homilética,
preparação e entrega de sermões eficazes, chamados para servir e outros títulos, amém? Além destes, temos outros na editora, mas esses aqui para abençoá-los. Então, se você deseja continuar crescendo na graça e no conhecimento, eu te convido a ler alguns de nossos livros. Passe ali, o irmão deixou em algum lugar aí na saída, não é? Passe lá, adquira, amém? Invista em você, invista na sua família, seja um servo de excelência. Deus te abençoe poderosamente. Meu pastor, muito obrigado. Deus o abençoe.